Olá pessoal, hoje nós vamos começar o vídeo aqui novamente por cima da banca. E antes de mais nada, para você que está chegando agora no canal, o meu nome é Rony Silva e eu sou o Mr. M das miniaturas. Eu faço miniaturas de caminhão há mais de 20 anos e é o que eu sei fazer de melhor. Aqui nós temos um kit que eu pretendo comercializar em breve e além desse kit nós temos um curso onde eu ensino como fazer miniaturas. O link que está aparecendo aqui agora direciona você para a nossa página, onde você vai ter mais informações sobre o nosso curso. Esse curso eu ensino como que eu faço as minhas miniaturas, né? Tanto as que são rádio controlado, tanto as que são só para enfeite. Na descrição desse vídeo vai lá e acessa para você conhecer mais sobre o nosso curso. Beleza? Hoje o assunto é sobre esse kit aqui e vamos para o vídeo. Olá pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre o kit de peças que eu pretendo comercializar em breve. Esse kit deverá estar disponível aqui no nosso canal. Eu vou disponibilizar um link, né, para vocês entrarem, acessarem e poder estar adquirindo um kit semelhante a esse daqui. Esse daqui é um kit de caminhão truque, de um caminhão traçado, né? No caso a tração é essa daqui. Essa tração já vai montada, tá? Os diferenciais vão montados, com exceção das rodas que você vai montar aí na sua casa. Então, esse kit é de um caminhão traçado e é aquele caminhão que a gente já fez teste com eles, carregando detergente, que foram 10 quilos, e também a tora que a gente fez o teste no barro. Ele até está sujo aqui para vocês verem, eu vou comentar isso com vocês também mais adiante. Tá toda suja e cheia de barro. E também vocês observem que onde é o plástico ele ficou branco aqui porque descascou. Como eu fiz a miniatura e pintei ela montada, ao desmontar ou fazer alguma manutenção acaba solando e ficando branco. Essas molas aqui elas também solaram porque acabou que arrebentou os grampos. Os grampos são essas abraçadeiras. E esse projeto que vocês estão vendo aqui na banca é um protótipo que eu estou desenvolvendo. Quando ele estiver 100% desenvolvido e eu corrigir os problemas que apresentou nesse projeto aqui, eu vou disponibilizar o kit para vender. Muita gente tem perguntado para mim sobre preço. Eu ainda não tenho base de preço porque eu dependo de alguns fornecedores de material, como por exemplo o plástico. Eu preciso garantir, né, o fornecimento de plástico e quanto que esse plástico vai chegar para mim aqui na minha região. Inclusive quero melhorar a resistência desse plástico, então tudo isso eu tenho que fazer, testar e ver se vai aprovar, certo? Então ainda não tenho certo o valor. As miniaturas que eu pretendo comercializar são todas prontas, tá? Vão com todas as peças, inclusive o rádio. Não necessariamente um rádio igual a esse, vai ser um rádio bem simples, por questão de ser uma miniatura de entrada, né? Para você que está iniciando no ramo de truque e modelismo. Esse vai ser um kit bem básico, mas muito específico, tá? Você não vai encontrar ele para vender em outro lugar. Com exclusividade aqui no nosso canal, muito em breve. As cabines, por enquanto eu vou ter os modelos Mercedes cara preta e o modelo Mercedes farol redondo. O acabamento em que elas vão, exatamente igual a esse daqui. Esse aqui eu pintei como exemplo, mas elas vão exatamente com esse aspecto aqui. Observe que ela tem a repartição do vidro, aqui a borracha, tem a moldura do vidro aqui da porta, os vincos da porta, os vincos aqui da abertura de vento e também os vincos do capô. É possível você fazer para abrir as portas? É possível. Inclusive que para quem comprar o kit, eu vou ter algumas aulas, algumas gravações em vídeo, mostrando como que você pode fazer essas partes para abrir, né? Tanto a porta quanto o capô. Então, para quem adquirir o kit, ou a miniatura conforme ela está aqui, vai haver vídeos de como montar e as instruções de segurança que eu vou passar para vocês. Esse caminhão, como eu já disse, foi aquele que a gente já fez teste aqui no canal, carregando detergente e carregando a tora. Eu desmontei ele e na sequência do vídeo vocês vão ver como que eu desmontei aqui as partes principais.
Então, o que é importante que vocês saibam, né? É uma miniatura na escala 1:14, é feito de aço, as travessas do chassi é feito de aço, que são essas daqui, ó, tá? E as travessas, as peças eixo, travessas do chassi, suporte de tanque, serão feitas em plástico, certo? O outro detalhe, esse tanque é onde está alojado 4 baterias, exatamente como está essas baterias aqui. Todas as miniaturas que eu fizer, eu vou atualizar para 2 tanques. Então todas as miniaturas vão ter 2 tanques, para não ter as baterias expostas como elas estão aqui, tá? Não é bom que as baterias fiquem assim por questão de corrosão e oxidação. Não ficou legal isso aqui. Então as próximas, as miniaturas não serão assim. Todas elas serão com 2 tanques para poder alojar as baterias. Aqui vocês estão vendo algumas peças principais, como o motor, que já vai com a cruzeta instalada, tudo isso já vai pronto, tá? O sistema de transmissão e tração com o cardan, esse vai aqui. O eixo dianteiro, que tem que fazer algumas melhorias na parte das molas somente, mas o eixo em si, a articulação ficou muito boa, joia mesmo, bacana. Esse daqui é o eixo dianteiro. Essas são as travessas, né? Várias delas vão ter, né? E esse daqui, ó, a parte interessante, é a parte elétrica da miniatura. Tudo que tem de elétrico vai estar aqui. Como eu disse a vocês, algumas miniaturas eu vou comercializar completa, inclusive com o módulo de som, aquele que faz o barulho do caminhão, tá? Aqui é o receptor do rádio, isso também já vai com o kit. E esse aqui é o ESC da aceleração do motor, também já vai, certo? Tudo que você precisa saber é como você vai montar isso daqui. E para isso vai ter as videoaulas, certo? Para quem comprar o kit eu vou ter um mini curso de como que monta, como que faz a pintura, como que você pode fazer as portas para se abrir. Aqui tem o interruptor liga e desliga e o plug do carregador. Você não precisa remover a bateria, é só conectar o carregador, que também já vai com a miniatura, né? Você só vai precisar conectar aqui e para fazer a recarga da sua miniatura sem precisar remover as baterias, certo? Como vocês podem ver, eu brinquei com ela na água, eu lavei, né? E aconteceu aqui um probleminha de oxidação, enferrujou algumas partes do chassi. Então esse chassi também já vai perfurado, tá? Já vai com todos os furos, para vocês não se perderem aí nessa parte. Eu já vou mandar todo furado, para não ter problemas na hora de montar. Os 2 chassis vão já todos furados. Então essa chapa é uma chapa de aço, porém ela não tem nenhuma proteção contra a corrosão. Isso eu vou também melhorar, tá? Eu vou aplicar algum produto, ou talvez já vá até pintado, para evitar esse problema, tá? Basicamente é isso, tá? Demonstrando para vocês as peças que serão utilizadas. E eu pretendo até o fim de fevereiro estar com tudo isso pronto para venda. Falando dos pneus agora. Os pneus são de EVA, tá? Esses pneus eles aguentam muito. Eu carreguei aquele teste de 20 kg. Eu patinei com ele no barro. Né? Eu brinquei muito com essa miniatura. E os pneus, eles sofrem desgaste, tá? Eles têm problema de desgaste, sim. Vocês podem ver que esse pneu aqui desgastou mais, é porque eu fiz uma troca. Eu acabei tirando aqui, e sem perceber, esse pneu aqui é da dianteira. Então esse pneu gastou mais, porque a dianteira, ela estava desregulada, ela estava com o pneu aberto, né? Andando com a miniatura assim, ó. Vou forçar aqui para assim, ó, tá vendo? E acabou que gastou o pneu. Então nessa barra aqui, ó, eu vou colocar uma regulagem, tá? Porque essa daqui eu fiz fixa, mas eu vou instalar uma regulagem para fazer o alinhamento aqui dos pneus. Então esse aqui vocês veem que ele gastou mais. Esses 2 pneus aqui são da tração, tá? Esse aqui gastou mais porque estava na dianteira. Mas os pneus de EVA suportam bem, tá? Não é um problema os pneus. Eles não são tão bem definidos como um pneu que você vai comprar de um fabricante, né?
Mas são os pneus muito bacanas, são macios, né? Eles simulam bem ali como se fossem os pneus do caminhão. E para também otimizar o custo, os pneus de EVA vai ser uma boa opção. Tem a questão deles patinarem no aro quando a miniatura faz força, mas passando o silicone no aro, né, e depois colocando o pneu, fica ótimo, porque o silicone vai melhorar a aderência. E eu não recomendo adesivo instantâneo, porque depois o pneu remove, mas deixa resíduo no ar. Então o silicone não vai deixar. O silicone vai resolver esse problema e não vai dar dor de cabeça, certo? Mas os testes que eu fiz com a miniatura no geral, os pneus só vão patinar no aro se você brincar com ela na água e se tiver muito peso em cima, se você forçar demais. É até bom que é como se fosse um fusível, você não força tanto a mecânica. Se você não quiser usar o silicone, deixa sem, igual eu brinco aqui, não tem silicone, os pneus saem com facilidade, ó, tá vendo? Então, dessa maneira não tem muito perigo de quebrar em outra parte, né? Não força tanto a miniatura. Se bem que essa parte do diferencial é muito forte, né? Acredito que não vamos conseguir quebrar isso aqui com o trabalho que a miniatura vai fazer. Recomendo o peso máximo 5 kg, tá? É o peso máximo que se deve carregar nesse brinquedo aqui. Tempo de duração da bateria. A bateria com o caminhão vazio dura em média 20 minutos. Se você brincar com ela com os 5 kg em cima dela, ela vai durar em torno de 10 a 15 minutos, dependendo do terreno. O terreno que eu fiz a filmagem dele carregando a tora, eu brinquei com ele 15 minutos. Parece pouco tempo, mas quando você brinca com o brinquedo, acaba que 15 minutos é um tempão, viu? Garanto para vocês. Mas se você brincar com ela vazia, ela pode até passar de 20 minutos ali, brincando em lugar bem plano, sem estar forçando muito. O que gasta bateria é peso e terrenos acidentados, tá? Então, esse é o período. Para recarregar, aproximadamente 2 horas, você vai precisar deixar a miniatura carregada na tomada, tá? É o período que ela vai utilizar para recarregar. Ciclo de vida da bateria. Essas baterias aqui são baterias de parafusadeira, tá? A mesma bateria que vem com a parafusadeira eu utilizo no caminhão. Geralmente essas baterias duram de 2 a 3 anos. Chegou isso daí, você vai ter que substituir os tanques, tá? Ou você pode deixar os tanques e fazer uma ligação de baterias externas. Ou você pode estar adquirindo comigo novos tanques, né, para repor a sua bateria que desgastou. Mas no caso, as baterias vão dentro desse tanque. Ok? Então é isso daí que eu queria falar com vocês sobre como que vai ser esse kit, tá? Basicamente são essas peças. A carroceria não vai, o kit vai só o caminhão com o chassi, tá? As variações que vamos ter de modelo. A princípio vai ser esse modelo aqui, toco e traçado, tá? Pode ser que você não queira traçado, então ele vai com esse sistema mesmo aqui, porém sem a tração traseira, vai só com a dianteira, tá? Se você quiser diminuir o custo, é possível fazer sim, somente com o diferencial dianteiro, mas esse mesmo sistema aqui. O outro sistema que vamos ter é o sistema toco, tá? Vão haver outros modelos? Vão haver outros modelos, mas provavelmente no decorrer do ano eu devo lançar outros modelos. Sobre encomendas, eu não aceito encomendas, tá? Tudo que eu faço é somente os kits, eles são padronizados, eu não vou personalizar. Serão kits padrões, todos idênticos. Se for toco, vai ser todos os tocos serão iguais. Se for traçado, todos os traçados serão iguais. Como eu disse, os modelos iniciais serão esse modelo de cabine. Vão ter outros? Sim, terão outros modelos, porém não será muita variação. Outro detalhe importante que eu quero falar com vocês é sobre a disponibilidade. Como a minha produção vai ser pequena, eu não tenho uma linha de produção, pode ser que eu venda todos os meus produtos muito rápido e fique sem produto disponível, porque eu levo bastante tempo para reproduzir cada kit desse. Então, não vai ser uma produção muito grande, tá? Eu acredito que no máximo 3 kits por mês, tá? É o que eu consigo fazer. Então, não vai ser uma produção muito grande.
certo? É isso daí. E vamos lá então que eu vou mostrar para vocês aqui ele montado. Aqui, esse caminhão aqui, eu fiz essa carroceria de tora, mas o kit vai sem carroceria. Por que eu coloquei a carroceria aqui? Eu coloquei a carroceria só para vocês verem como que eu instalo ela aqui em cima, né? Porque o kit vai só a cabine e as peças do chassi. Então eu vou tirar a carroceria. É só a abraçadeira de nylon que fixa, são essas abraçadeiras de 3 milímetros aqui. Cortando elas, a carroceria está solta. Tá? Lembrando que eu brinquei com essa miniatura no barro, eu lavei, mas ainda ficou algum resíduo de barro. Se vocês verem aqui alguma sujeira, é porque eu andei atolando ela no barro. Então aqui eu já retirei a carroceria. Para retirar a cabine é muito simples, é preciso virar ela aqui e cortar essa abraçadeira também. Para instalar depois é só repassar a abraçadeira e soltar esse parafuso que está aqui atrás. É bem simples para remover a cabine. Então, soltando esse parafuso, a cabine sai. A cabine ela é oca, ela não vai abrir capô e não vai abrir as portas. Lembrando que esses adesivos são do 1933, eu colei aqui só para exemplo mesmo. E essa cabine eu nem dei acabamento nela com primer. Do jeito que eu desmoldei, eu já apliquei a tinta em cima. Não é recomendado, é bom aplicar o primer antes, tá? Para dar um acabamento melhor. Mas o aspecto de aparência dela é esse aqui, tá? É uma cabine sem... ela tem todos os detalhes. Tem os vincos do capô, os vincos da porta, os relevos, como se fosse, né, as cabines que eu faço. Porém, o para-brisa é pintado. Os vidros também aqui, tudo pintado, tá? Simbolizando o para-brisa, é tudo pintado, tá? Ela é toda tampada, como vocês podem ver. Mas, fazendo um acabamento, esse acabamento aqui é muito simples. Eu pintei com spray, né? Eu vou mostrar depois em vídeos como que eu fiz essa pintura. Mas é muito simples, tá? Retirando a cabine, a gente tem acesso a toda a parte elétrica. Alguns de vocês viram que eu molhei a miniatura, lavei ela. Então essa parte elétrica fica bem protegida, porque a cabine não tem como vazar água, né? Ela é toda tampada. Então o único meio de entrar água e pegar água aqui é mergulhando a miniatura na água. Isso eu não recomendo. Mas se for esguichar água, aqui por cima pode ficar sem problema. Os pneus, eles não jogam a lama aqui dentro, né? Porque eles rodam em pouca rotação. E se jogar é uma quantidade mínima. Tá? Essa parte elétrica eu pretendo comercializar. Agora é a parte interessante. Algumas miniaturas eu vou comercializar com rádio e essa parte elétrica pronta, já funcionando. O que você vai fazer quando receber essa miniatura? Vai ser montar as peças e a parte elétrica eu já devo montar aqui numa plaquinha como essa, num suporte como esse. E você só vai ligar os fios da bateria aqui nesse borne de alimentação. Então esse borne aqui, 2 fios aqui, ó, são do motor e 2 fios são da bateria. No caso, os fios do motor são os 2 fios do canto, não tem erro. E os fios do meio são os que vêm da bateria. A única coisa elétrica que você vai fazer é conectar esses fios. Tudo isso ainda está em desenvolvimento. Esse aqui é o que eu fiz para teste. Vocês viram já em 2 vídeos o vídeo que eu carreguei o detergente e o vídeo que eu carreguei a tora. Tá? Então ele ainda está em teste, tem que melhorar algumas coisas já para disponibilizar, né? E eu ainda estou aguardando chegar os componentes eletrônicos que eu comprei para fazer o kit já completinho para vocês receberem e só fazer a montagem. Então eu vou retirar essa parte aqui para vocês verem, parafusada. E vou retirar também os fios, motores do servo, vamos retirar também. Então essa plaquinha, ela vai prontinha do jeito que está aqui. E o que você vai fazer é conectar os 2 fios que vêm da bateria aqui e os 2 fios do motor aqui. Tá? É bem simples. Os fios do motor são esses e os fios da bateria serão esses daqui. Essa vai ser uma associação em série, vai ter os conectores, não vai ter confusão nessa parte. E além de tudo isso, eu vou fornecer um mini curso de como que monta. Então,
não vai ser esse vídeo aqui que vai servir como exemplo de montagem. Isso aqui eu só estou demonstrando como que eu pretendo que seja esse kit. Tá? Então aqui a gente vê o servo instalado aqui. Aqui as baterias, 4 baterias. E dentro desse tanque tem mais 4 baterias. Tá? Essas baterias ficaram externas. Eu não gostei muito, porque acaba que se fechar um curto-circuito, alguma coisa, então provavelmente as miniaturas vão ter 2 tanques, tá? Vai ter um tanque desse lado e outro tanque desse lado, para tirar essas baterias da exposição, para elas não ficarem expostas. Então isso eu vou melhorar, vou modificar. Vou soltar o cardan e vou soltar a tração toda, para vocês verem como que é. Ok, eu soltei o cardan. Agora, para soltar a suspensão, a parte do diferencial completa, a gente vai remover essas travessas aqui, ó, que são também parafusadas. E ficaram apenas algumas travessas e os suportes do tanque, que é só ir desparafusando. Tá? É rapidinho, para vocês verem como que foi rápido desmontar a miniatura. E para montar é da mesma forma. Tá? Lembrando que ela está solada, tá? Ela está toda arranhada aqui na parte de plástico, porque eu fiz a pintura e depois fiz algumas manutenções de correção. Tá? Bom pessoal, então basicamente é isso. O kit vai ser algo muito parecido com esse daqui. Vai ter algumas melhorias, com certeza nós vamos melhorar. Esse eu já fiz teste, já sei que funciona, mas tem algumas coisas para a gente estar melhorando. Beleza? Então, algumas dúvidas que vocês tiveram, esse vídeo é para isso, para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.